Olá, como você está? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Sagitário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Sagitário. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Sagitário, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. E vamos lá. Abrindo a vossa leitura com essa carta que diz aceite, que você possa receber tudo aquilo que chega na sua vida. Que linda essa mensagem. Aqui, pausa. Possam momentos de calma sustentar você. Então, a calma e a paz que são necessárias para que nós possamos fluir com tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Sejam as coisas boas e também sejam as coisas, às vezes, não tão agradáveis assim, né? Espaço. Possa o seu coração e o seu horizonte se expandir. Com toda certeza, quando nós estamos fluindo com a vida em harmonia, com aceitação, né? Com toda certeza, a gente percebe essa expansão. Percebemos que estamos literalmente alargando os nossos horizontes e também expandindo, principalmente no que tange ao nosso chakra cardíaco, expandimos a nossa capacidade de receber, né? De trocar, de dar e de receber, né? A lei áurea da caridade. O suficiente. Possa você estar exatamente onde você tem que estar. Gosto muito dessa mensagem para vocês aqui, mostrando que muitas vezes a gente acaba não aceitando certas coisas que vêm para as nossas vidas, dependendo, né, daquilo que chega, mas às vezes a gente não aceita porque a gente fica se questionando por que que isso está acontecendo comigo, né? Por que que eu estou ali naquele lugar? Por que que aquilo tinha que ser daquela forma, né? Então aqui a leitura vem trazendo uma energia que vem como um carinho e um afago, trazendo compreensão e entendimento, principalmente nesse sentido, que você possa receber, Sagitário, tudo aquilo que possa estar chegando na sua vida, entendendo que você está exatamente no lugar em que você deve estar. Não existe um movimento de nada, né, da nossa Terra, não existe um movimento sequer que não esteja mediante um ordenamento divino. E prova disso é a nossa vinda para cá. Então, quando a gente começa a pensar sobre tudo o que aconteceu para que a nossa vinda e vida para este planeta, todas as conjunções, todos os arranjos, principalmente no que tange a toda a formação dos nossos corpos biológicos, nossos corpos de primeiro plano e todo esse encaixe da nossa essência, fazendo a correspondência com o plano físico da matéria. Isso é um estudo que eu faço, e essa formação, toda essa formação a nível celular, de organelas, de órgãos e tudo mais, para se materializar, gente, é algo complexo, de um nível de inteligência sublime, que é algo assim que realmente transcende o nosso entendimento, né? Então, assim, quando a gente percebe que tudo está no seu lugar, e nós também estamos no devido lugar, a gente consegue fluir com calma dentro dos nossos corações, né? Sem querer acelerar nada e percebendo que tudo está sempre nos levando para a expansão. Tudo sempre está fazendo com que o nosso horizonte, principalmente a nossa consciência, né, esteja se expandindo. E a nossa capacidade de receber, possa o seu coração e o seu horizonte se expandir. Então a leitura vem para você do signo de Sagitário, que porventura possa estar passando por algo, né, em que às vezes esteja difícil essa questão da aceitação. É claro que quando as coisas vêm de uma forma não muito agradável, é difícil da gente aceitar, é difícil da gente trazer isso para dentro de nós e acalmar os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações, né? Nesse primeiro momento é difícil, mas a leitura vem trazendo um acalento, vem trazendo um afago, vem trazendo aquele ponto de certeza e de confirmação, dizendo: fique tranquilo,
pode ficar tranquila, porque você não está, né, fora do contexto, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, a situação é a correta para o seu momento, tudo está no seu devido lugar e que você vai ter toda a calma necessária. Essa calma, ela nos conecta à paz, que é o solo fértil de onde tudo prospera e de onde tudo floresce, né? E prospera nas nossas vidas. E aqui, essa última carta mostrando que realmente já passou e as águas já estão fluindo, né? As águas das nossas vidas, o grande oceano das nossas vidas já está fluindo dentro de uma energia de plenitude e de fluidez. Tá bom, meus queridos? Então a leitura vem trazendo uma confirmação e um afago, um carinho para os vossos corações, para que vocês possam manter a calma e que dentro dessa energia você vai passar por qualquer que seja a situação, você vai passar por essa situação acolhendo, que isso também é algo muito importante. Quando nós acolhemos aquilo que chega até nós, nós conseguimos fluir de uma forma muito mais tranquila e também pensando, né, raciocinando de uma forma muito melhor, porque partimos exatamente de um ponto de calma, de um ponto de paz e não de um ponto de desespero. Desespero, sem esperança, né? Do contrário, quando nós trabalhamos na direção da pró-espe, estamos trabalhando na direção da esperança, prosperidade. Então, algo que nos desconecta da prosperidade em todos os níveis, financeiro, emocional, material, em todas as áreas, né, é o desespero, porque é a ausência, o desespero, é a ausência da esperança. Isso que eu trago para vocês é a raiz etimológica da palavra, tá bom? Desespero e prosperidade. Prospe, desespero. Tá bom, meus queridos? Então, eu quero fazer com vocês um mantra que vai ajudar muito para ancorar essa energia de calma, de aceitação, de entendimento, de compreensão, desenvolvimento, alargamento, expansão da nossa consciência, desenvolvimento da nossa sabedoria, que é colocada, né, nesse exercício, principalmente nos momentos em que nos tira da nossa zona de conforto, tá? Então eu quero fazer um mantra com vocês que vai ajudar muito a trazer essa paz, a trazer este entendimento. Tá bom, meus queridos? Então convido você a unir o seu coração ao meu. Vem comigo, vamos juntos? Então o mantra é o seguinte: tudo flui na minha vida em paz e prosperidade. Tudo flui na minha vida em paz e prosperidade. E assim é. Tá bom, meus queridos? A ideia é você ativar essa energia deste mantra, fazendo ele. Então, já comece escrevendo aqui nos comentários, quando nós estamos escrevendo e verbalizando, caso você tenha feito comigo, nós estamos ativando essa energia de uma forma tríplice, 3 vezes, verbalizando, escrevendo e lançando essa energia para o universo. E também convido você a levar este mantra para trabalhar durante todos os seus dias, tá? Todos os dias de manhã, já comece com esta frequência, já comece a trabalhar esta energia de fluidez, de que tudo está bem, tá? Inclusive, a gente pode fazer também este mantra, né? Tudo está bem, tá? Tudo está bem. Vamos fazer este junto? Então vamos lá. Tudo está bem, tudo flui na minha vida em paz e prosperidade. Tudo está bem, tudo flui na minha vida em paz e prosperidade. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então veio mais este mantra para passar para vocês e ao longo da leitura, com certeza vem outros mantras, vem outras práticas que ajudam você a trabalhar e potencializar essa energia de expansão das vossas vidas, porque tudo que está acontecendo está levando vocês para um horizonte maior, para novas frentes. Até porque me chama a atenção aqui a foto, né, a imagem é embaixo d'água e aqui nós já estamos olhando o horizonte. Então aqui não é possível, embora a gente trabalhe dentro da aceitação e esse é um exercício de fé, a gente não consegue ver direito, tá tudo meio, né, embaçado, tá tudo meio, né, não tá sendo possível a visualização muito assertiva, muito lúcida. Aqui a gente já consegue descortinar um horizonte, tá? Então assim já mostra realmente que já passou essa situação, né? Tudo passa, essa situação passou e realmente vocês já estão descortinando aí novos e melhores horizontes. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vamos ver com o tarô o que mais vem para vocês do signo de Sagitário? Vamos lá.
Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também aos nossos membros pelo apoio, gratidão a todos vocês por todo o carinho, todo o amor, toda a gentileza emanados na minha direção. Estejam certos que chega assim aqui no meu coração como um forte, poderosíssimo abraço de luz. E nós vamos assim, corações sempre unidos, sempre juntinhos nessa grande e poderosa energia do bem maior. E assim é. Vamos lá, signo de Sagitário. Quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sobre o signo de Sagitário neste momento de compreensão, de aceitação e de também fluidez, porque essa pausa ela está exatamente nesse período de transição, né? Aqui a leitura de vocês vem trazendo esse movimento, né? Essa dualidade. Então, algo que você precisa passar, entendeu, compreendeu, passou essa situação, as coisas começam a fluir. A Mestra Vida funciona assim, né? Vai nos trazendo as questões, vai nos trazendo os ensinamentos e assim a gente vai pulando de fase, né? E assim nós vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos literalmente alargando os nossos horizontes, né? Sempre assim, sempre se expandindo, sempre numa crescente. Vamos lá. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, iluminando sempre os vossos passos, o vosso caminho, os vossos horizontes, aqui agora e por todo o sempre. E assim é. Signo de Sagitário. Olha só que lindo, perfeito, gostei bastante. Esse deck, meus queridos, ele é um deck que ele é muito especial. Ele vai trabalhar com pinturas, são telas que o criador fez, tá? O rapaz que pintou, né? Então ele trabalhou, em cada arcano ele trabalhou, ele desenvolveu telas. E aqui tem uma representação muito interessante porque são a primeira carta, né? O As, ele vem com uma plantinha só, uma mudinha ali que está começando a crescer. E aqui nós já temos uma expansão. Aqui nós já vemos mais aquela primeira árvore que aparece lá no início, né, do As. E aí nós já temos mais uma lá ao fundo e já tem aqui uma estrutura de proteção. Então assim, já começa a haver um crescimento. Olha a luz aqui, né, a expansão, exatamente a expansão que veio aqui, né, o horizonte. Então já começa a haver uma possibilidade aí de um crescimento. Olha, e realmente, olha, ai que lindo, gente, olha que lindo, é exatamente o As, tá? Então olha, essa é a primeira plantinha, ai que lindo, adorei. E vocês sabem que eu sou muito conectada com a natureza, né? A natureza de todas as formas, né? Eu sou muito conectada à energia do nosso planeta. Eu amo demais estar aqui. Então, eu gosto muito da energia das águas, da terra, do solo, das árvores. Eu gosto muito das árvores. Eu tenho, assim, uma conexão muito, muito, muito profunda. Eu sou daquelas pessoas que vai lá e dá o abraço na árvore. Escreve aqui embaixo pra mim se você é dessas pessoas que vai lá e vê uma árvore maravilhosa, você vai lá e dá um abraço nela e agradece, troca essa energia. Vai ser muito legal saber. Olha só o que veio aqui pra vocês, tá? Gostei. Então vamos lá. Aqui, olha, tem uma super confirmação, na verdade tem várias confirmações aqui pra mim. Esse aqui, ele é o arcano maior do mago, que tem a ver com a energia do nosso ano. Aqui vem duas aberturas para vocês, tá? Então, como eu falo para vocês, né, o ano de 2026, ele é um ano que ele vai dar o somatório 10 e a redução é o 1. Então, olha só que interessante, né? Nós temos aqui a energia do 9, então, do 9 mais 1, temos o 10, que é exatamente o somatório desse ano. E aí, na redução, chegamos no número 1. Então, o que esse 1 tem a ver aqui, né? Tem a ver com a conexão também com o arcano maior do mago e tem a ver com os inícios, tem a ver com as aberturas, tem a ver com a expansão,
com as coisas boas, novas oportunidades, um novo crescimento aqui, uma possibilidade de expandir, de crescer, de criar uma base estável para vocês. Gostei muito aqui, tá? Então, aqui, nós saímos de uma situação que não estava indo bem, principalmente envolvendo questões da matéria, tá? Dificuldades aqui, muitos de vocês passando por dificuldades financeiras, mas existe algo sendo estruturado e trazendo margens aqui muito grandes para que vocês possam se expandir, tá? E a energia do mago traz essa confirmação para mim também, porque alinha vocês dentro dessa energia do nosso ano de 2026, tá? Então tá mais do que confirmado para mim que realmente é algo momentâneo, é algo que é en passant, está de passagem, não é duradouro, tá? É aquele momento em que a gente fica ali embaixo da água, né? Então ficamos ali submersos, mas é só um momento, tá? Porque existe coisa nova e existem coisas melhores para vocês. E eu achei fantástico, né? Porque justo o que eu tava falando, né, veio aqui para vocês. Então esse é o As e esse é o 3, tá? Então aqui, olha, veja, essa plantinha, olha o crescimento dela. E assim é a vossa vida nesse momento, tá? Então a perspectiva para expandir novos horizontes. E a energia do 3, que também é uma energia muito espiritual, tá? Então tá perfeita essa frequência para vocês. Então vamos lá, meus queridos, super confirmado então, tá? Essa energia de transformação para vocês. Realmente existem coisas aqui que precisam passar por um período de transformação, tá? Essa questão aqui que vem trazendo umas modificações na vossa vida material, ela realmente é algo que está acontecendo por um motivo, como eu falei, o acaso não existe, como já dizia Henri Poincaré, um grande matemático francês, o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. Então, o fato de a gente, né, desconhecer essa questão. Então, o que acontece aqui? Existem coisas que precisam realmente finalizar nas vossas vidas, tá? Para que você possa expandir. Aqui já mostra um certo cenário que precisava finalizar porque estava esgotando as suas energias, já mostra uma certa, até uma questão com relação ao vosso descanso, então assim, são aqueles momentos aqui até a questão da calma, em que você fica naquela tensão, sabe? E muitos de vocês vão sentir isso, né? Até o abraço na árvore pode ser uma prática, tá? Isso não é brincadeira, isso é sério. Então, caso você sintonize com isso, porque tem que ter intenção, né? Tem que ser verdadeiro. Se você vai sem acreditar, melhor nem fazer, né? Então, assim, tem que ter essa troca. Então, assim, existe aqui algo que vocês já não estavam, a energia já tá já tá reduzindo. Por quê? São aquelas questões que vão deixando você numa tensão tão constante ao longo de todo o dia, sabe? Então, assim, preocupação constante, ansiedade constante, e já vinha trazendo, né, já havia sinais de que realmente isso não ia perdurar, né, de que isso não ia vingar, tá? Aqui vem uma questão muito associada à vida material, então podemos estar falando de um relacionamento no trabalho, um relacionamento aqui afetivo e amoroso, uma questão aqui que você só vê, sabe, não tem um horizonte, né? Você quer ir, mas tá difícil de, sabe, de deslanchar, tá difícil de fluir. E o que pode estar acontecendo aqui para vocês, né? Então são aquelas situações em que existe uma tensão que fica te consumindo, seja no trabalho, seja no relacionamento. Então, aquele tipo de relacionamento que a pessoa quer vantagem o tempo todo. É o tipo de relacionamento no trabalho em que a pessoa fica ali articulando para ganhar vantagem. Então, é ela que quer construir ali, né? Então, é só ela que quer construir, é só ela que quer ter ali o seu ponto de destaque, mas não se preocupa em como os outros vão se sentir. Não se preocupa se para que ela possa ter a construção dela, não se preocupa com quanto ela vai prejudicar o seu próximo, tá? Então isso pode ser que vocês estejam passando ou até estiveram passando, porque aqui traz uma energia do número 9, então são questões às vezes que vêm já se prolongando e a leitura traz uma energia de renovação muito grande. Prova disso foi esse raminho aqui, né? Esse brotinho que começa a despontar. Então, assim, veja que a energia sendo exaurida, então muita preocupação, muita ansiedade, muitas noites sem dormir, o pensamento que fica como máquina de lavar roupas, que eu brinco com vocês,
né? Então, assim, pode ser que para alguns de vocês foram coisas que vocês vieram aí trazendo desde o ano passado, tá? Então, assim, é aquele momento em que realmente precisa reformular e precisa realmente finalizar, precisa trazer, né, uma transformação que venha trazendo este renovo. E aí, aqui para alguns de vocês são aqueles pontos em que quando finaliza, porque aqui é uma finalização, você às vezes se sente prejudicada, você às vezes se sente prejudicado. Só que a situação não estava indo bem, entende? Você já não estava mais feliz. Por quê? Porque é aquela tensão, é aquela pessoa que fica brigando, é aquela pessoa que fica discutindo, é aquela pessoa que só ela tem razão. E é muito difícil viver assim, né? É muito difícil. É como se aqui é uma cidade, né? Aqui é uma cidade e tá passando, parece que uma tempestade de areia. Então, assim, é como se estivesse sempre nessa tempestade de areia, ou então como se estivesse, assim, num lugar bem inóspito, um clima frio, entre montanhas. Então, toda essa construção, toda essa edificação, ela fica realmente muito, inviável, digamos assim, né? Então, a aceitação que veio aqui nessa carta, que você possa receber as coisas como são, né? Da forma como chegam nas nossas vidas. Então, as coisas como são e da forma como chegam. Por quê? Porque são aqueles cenários em que, poxa, você estava fazendo o seu melhor e aí no fim quem é demitido é você e não é outra pessoa, né? Ou aquele tipo de relacionamento que aquela pessoa só quer vantagem, fica ali numa competição que você nem sabe o que você está competindo, mas a outra pessoa está competindo com você, né? E a sensação é que assim, você está comendo poeira, né? Literalmente. Então assim, começa a prejudicar o andamento da vida, começa a prejudicar trazendo noites de sono que na verdade nem tem sono, não consegue dormir, não consegue descansar, o dia seguinte fica difícil e aí vira aquela bola de neve, né? Então assim, começa a afetar até para alguns de vocês questões aí que não envolvem apenas o dinheiro, mas envolvem questões aí de bem-estar. Então assim, veja que é necessário que isso realmente seja finalizado, e aqui vem a energia do número 10 para vocês, para que possa renovar as energias. E aí, aqui o fato de vir o mago, aqui também o arcano maior da estrela, já vem me trazendo toda essa renovação para vocês. Estamos falando de um momento novo, de vigor, de energia e de possibilidades de crescimento, sim. Então, se vocês estiveram passando aí por questões na vida material, envolvendo escassez financeira, né? Aqui, quando a gente acaba, de repente, perdeu aquela renda, o relacionamento acabou e a receita que você tinha acabou, agora, né? Fica mais difícil para você se manter, porque você não tem mais a outra pessoa do seu lado, eram duas rendas juntas, agora é só a sua renda. Enfim, cada um de vocês é um cenário. Mas aqui existem boas mesmo, tá? Perspectivas para que vocês possam, olha, navegar em novos horizontes aí. Tá? Com muita calma, com muita paz dentro dos vossos corações, mas expandindo. Estamos falando de oportunidades, estamos falando aqui de crescimento e também de ajuda, de pessoas que possam vir, opções aqui para vocês estarem fazendo novas parcerias, tá? Expandam realmente os vossos horizontes, porque eu sei que às vezes é difícil em meio à tempestade, né? Em meio a uma neve, né? Ou às vezes essa cadeia de montanhas que a gente só vê montanha, fica difícil da gente realmente ter uma clareza e descortinar novos horizontes, né? Então aqui a leitura vem trazendo para vocês essa questão do renovo, da esperança, tá? Aqui saibam que, como eu disse, tudo está sempre no seu devido lugar e tudo está fluindo. Isso é uma lei hermética, tudo vibra o tempo todo, nada fica parado. Embora às vezes quando as coisas acontecem e são coisas que vêm de uma forma a nos deixar tristes, porque aqui já mostra que vocês já estavam tristes muito antes disso finalizar, porque já estava trazendo sinais aí de finalização e é um tipo de pessoa dificílima de lidar, porque é aquela pessoa que vai incitar briga, que vai promover discussão, que vai promover discórdia, e a sensação é de estar provando o gosto da derrota, sabe? Aquele sabor de, poxa, Deus me abandonou ali, né? E eu ainda estou me sentindo prejudicada, Anne, estou me sentindo lesada, porque a pessoa fez, e quem está prejudicada, né, nessa situação sou eu. Você não está, de maneira alguma, Sagitário, você não está prejudicada. Você não está prejudicado. Primeiro, porque aqui
vem uma energia linda de proteção espiritual, inclusive proteção dos astros para vocês. Então vocês não estão sozinhos, vocês não estão desamparados em momento algum, estejam certos, tá? De que você está no momento certo e esse momento ele é fundamental para te capacitar e para fazer com que você extraia de si toda uma força, todo um potencial, que caso isso não tivesse acontecido, às vezes a gente não consegue acessar certas coisas. Então precisa dar uma chacoalhada, né, para a gente despertar para a nossa verdadeira realidade. E isso é um movimento que a Mestra Vida faz com todos nós e faz o tempo todo. Quando começa a ficar o mar muito calmo, opa, vamos agitar de novo? A vida é assim. Prova disso é a roda da fortuna, né? Aqui tem uma roda da fortuna para vocês, né, de uma forma implícita, tem uma roda da fortuna aqui para vocês, né? Então aquele movimento do giro. Então, inclusive o 10, né, da roda da fortuna, que é o número, né, do arcano da roda da fortuna, ele também se conecta com o nosso ano de 2026. É um ano que vai trazer muitos remeleixos, né? E sempre nos levando para novos inícios, novas perspectivas e bons e melhores começos, trazendo oportunidades, tá? E é o que vem aqui para vocês. Então só está fazendo com que você se dirija na direção de novos horizontes. Tá bom, meus queridos? Então aqui podem ficar tranquilos e descansar os vossos corações. Para começo aqui de tudo, né? É claro que quando nós passamos por determinadas situações, é importante que a gente pause. Então veja que a energia central da vossa leitura é a pausa e a calmaria. Por quê? Porque em meio ao desespero, a gente não consegue criar espaço para nada. Então essa pausa tem muito a ver com o descanso. Então já mostra que vocês já vêm com a mente cansada, né? Já tem uma estafa mental acontecendo aí. Então é importante que você descanse o seu coração, descanse os seus pensamentos, para que você possa fluir na direção desse espaço que está se abrindo. Inclusive, um mantra que eu faço com vocês desde o início do canal, né? Que é aquele: eu deixo ir para o novo vir. Eu deixo ir para o novo vir. Então, caso você queira fazer este mantra, tá? Fica também como mais um mantra, mais uma prática para vocês estarem fazendo. Então, é deixar ir essa tempestade, é deixar ir a escassez, é deixar ir essa pessoa que não estava sendo legal na sua vida, deixar ir essa finalização para que você possa, né, fluir na direção de um novo ciclo. Então o descanso ele é fundamental. Aqui, orações também, tá bom, meus queridos? Então todo e qualquer tipo de oração que você queira, sabe, falar da sua alma, então pode ser uma oração sua, pode ser uma oração que você já conheça, por exemplo, o Salmo 23, eu vou deixar aqui no cantinho o Salmo 23, que foi um vídeo, eu sei que todos conhecem, mas esse é especial, porque foi um vídeo produzido por mim, pela minha equipe, com muito carinho para vocês, e que pode, com toda certeza, estar ajudando você neste momento. Veja, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Então veja a força disso, né? Nada faltará, a gente só não pode entrar no desespero. Tá bom, meus queridos? E aí, a partir desses momentos de calma que vão sustentar você, surge esse primeiro raminho, surge essa primeira ideia, surge essa inspiração, tá? E eu vejo vocês realmente aqui se reinventando, eu vejo vocês realmente aqui nascendo para uma nova realidade. E fazendo acontecer, é algo que eu gosto bastante, né, com a vivência que eu tive como chefe de cozinha, como patissier. Então, assim, existem momentos da vida em que, e principalmente dentro da cozinha, né, e na vida também, em vários outros trabalhos, né, a gente olha para aquilo e a gente fala, meu Deus, como é que eu vou fazer? Né? Eu não tenho determinado ingrediente, eu vou usar o meu exemplo, então eu não tenho determinado ingrediente, como é que eu vou fazer para dar certo? Então são aqueles momentos em que a pausa ela é necessária para a gente observar o que a gente tem ali de disponível, quais são os recursos que eu tenho, quais são as minhas qualidades. Veja, o suficiente. Então aqui é a prova de que você tem o suficiente. Anne, mas eu estou passando por uma questão muito difícil financeiramente falando. Não olhe pelo olhar do desespero. Joga esse óculos fora e põe o óculos da prosperidade. Dentro dessa visão que o óculos da prosperidade vai te trazer, ficou bonitinho isso, né, gente? O óculos do desespero e o óculos da prosperidade. É assim que a gente tem que enxergar a vida, por mais difícil que seja. Por mais difícil que às vezes seja aquela noite
tem uma estrelinha lá brilhando, tem uma pontinha, tem algo para a gente seguir. Então vamos, porque vocês estão seguindo aqui mediante a luz das estrelas. Vocês estão sendo protegidos, estão sendo iluminados. E essa estrela vem brilhando, te dando aquela ideia, te dando aquela perspectiva, né? E é aí que se acende, é aí que abre aquele clarão, né? Então, assim, é importante que você veja o que você tem nesse hoje. Então, por exemplo, abre lá, né? Isso pode ser uma prática e eu gosto muito dessas coisas assim que nos colocam na nossa realidade. Então vai lá na sua geladeira, faz uma comida para você, faça uma janta, né? Faça um lanche, veja o que você tem. Com certeza vai sair algo muito legal. Às vezes a gente não tem muita coisa na nossa geladeira, não tem muita coisa na nossa despensa, mas é aí que nascem as maiores ideias, as maiores inspirações. Sempre vão acontecer, na grande maioria das vezes, nos momentos de prova, nos momentos de escassez, tá? E é aqui que vocês vão se ver realmente muito inventivos, tá? Cheios de inspirações e cheios de coragem para seguir, para se lançar. Tem uma frase linda, um trecho de um poema belíssimo de Fernando Pessoa, no qual ele diz: quem quer ir além do bojador, tudo vale a pena, começa assim, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, deve ir além da dor. E aí eu falo para vocês, nós devemos ir além do movimento, né, do desespero, da escassez, dos desafios, de todos os entraves, pessoas desafiadoras, desafios de toda sorte na nossa vida material que vamos enfrentando. Aí às vezes tá faltando dinheiro e aí a gente fica às vezes se sentindo mal dentro dessa situação, afeta o nosso bem-estar, uma coisa vai puxando a outra, porque tudo é energia, então acaba se manifestando na forma física, material. Então assim, vira aquela questão, né? Mas a nossa alma não é pequena. O que falta é fora, não dentro. Veja, é o suficiente, entende? Então, quando nós nos conectamos dentro dessa energia, realmente a gente pega o nosso barco e só vai. E aí, não importa, a pessoa que está aqui, que aqui são vocês, a pessoa que está aqui, ela não se importa com o que quer que possa vir. Ah, é tempestade? Eu tô lá. Ah, é mar calmo? Eu também tô lá. Por quê? Porque eu sou o mestre da minha vida, eu sou o mestre do meu destino. E eu faço acontecer, tá? E eu vou promover todo esse crescimento, e eu vou promover toda essa estrutura, tá? Eu vou fazer isso acontecer. E aqui mostra vocês realmente, olha, criando as proteções para que as árvores realmente, né, bate um pé de vento lá, ela tá estruturada, ela tem uma proteção aqui, eu vejo mãos na massa mesmo, tá? Então, são aquelas coisas que a gente começa a mexer de forma inicial, mas é aquela semente. Precisa investir nos recursos internos. Aqui é muito sobre recursos internos, tá? Então pode ser que os recursos faltem fora, mas dentro de você tem um manancial abundante, tá bom, meus queridos? E aqui mostra realmente a confirmação, como eu disse, apenas com as cartas do oráculo para vocês, tá? Possa o seu coração e o seu horizonte se expandir. Prova disso está aqui, tá? Uma energia de ar e de água. Então mostra os nossos pensamentos orquestrando as nossas águas. Então o pensamento não mais vai me privar no sentido de é só o outro que consegue, né? Eu não sou capaz. O outro conseguiu, mas eu não consigo. Claro que consegue, com toda certeza. Então aqui já conseguimos ver um horizonte, já conseguimos ver possibilidades de se construir algo novo e melhor para vocês, tá? Principalmente no que tange a dinheiro. E também com relação ao bem-estar, tá? São vocês aqui numa base muito bem consolidada. Aquilo que era uma chispa, então é importante você se atentar, principalmente por conta dessa pausa. Então, às vezes você dorme e acorda com uma ideia. Valorizem isso. Às vezes você tá ali fazendo uma caminhada e aí vem, né? Vem aquela ideia, vem aquele insight. Então, assim, é importante você desfrutar e usufruir de todos os seus recursos internos. Aquilo que você tem como qualidade, aquilo que você tem como dom, aquilo que você tem de especial para utilizar e fazer com que isso te traga, né, possibilidades de crescimento. Então, vou procurar, né, um outro trabalho. Eu sei que eu posso fluir com toda certeza, eu sei que eu posso ter uma
uma colocação melhor dentro de um novo trabalho, vocês vão buscar isso. Eu vejo vocês em movimento aqui, tá? Existe movimento e existe movimento bem empoderado. E o pensamento bem orquestrado. Lembra do que eu falei? É o ar regendo as águas. Ou seja, é o meu pensamento que orquestra a forma como eu me sinto. Então, se o pensamento começa a ir para a dificuldade, lembra que eu falei logo no início, para o desespero, pode trabalhar com os mantras. Os mantras vão ajudar você a inverter essa frequência. E aí coloca o pensamento no positivo, tá? Então assim, eu quero procurar um outro emprego, eu vejo vocês procurando outro emprego. Eu quero criar um meu negócio, eu vejo vocês criando o vosso negócio. Eu vou então, não se trata de trabalho, se trata então de uma repaginada na minha vida como um todo. Ok, eu vou entender que isso veio como um ponto de chamada para eu, de repente, eu vou puxar aí a minha aposentadoria se for possível, né? Eu vou me organizar e eu simplesmente, aqui falando sobre investimento e gasto, tá? Então é importante você saber o que é investimento e o que é gasto. Então vamos supor, eu tenho aí uma fase de adaptação, eu tenho os recursos para fazer essa transição da minha aposentadoria, então de repente é o momento de parar, né? É o momento de investir na minha vida, na minha casa, na forma como eu quero viver, investir na minha saúde, tem tudo isso aqui para vocês. Tá bom, meus queridos? Importante aqui nesse período usar os seus recursos com sabedoria, recursos internos e externos, tá? Verifique sempre aquilo, eu gosto muito de colocar isso para vocês, verifique aquilo que é gasto e aquilo que é investimento. Investimento não se perde, principalmente se nós estivermos falando de aprendizado, de sabedoria, de alguma forma, tá? Porque isso não é, de forma alguma, isso não é um gasto, isso é investimento, tá bom, meus queridos? A gente investir em saber, investir em conhecimento, em estudo, isso é algo que nada nem ninguém, né? Às vezes momentos de escassez, de dificuldade, mas isso ninguém tira de nós. Tá? O aprendizado, a sabedoria, ninguém nem nada tira isso de nós. Isso é base, isso é alicerce. E quando a base ela é muito bem alicerçada, pode vir o pé de vento que for, pode vir a nevasca que for, pode vir a tempestade de areia que for, nada destrói. Porque quando uma base é muito bem consolidada, ela é estrutura para o alicerce, para que tudo possa se edificar, para que tudo possa se construir. E aqui me chama a atenção essa questão das estrelas, né? De novo, aqui estrelas, e aqui o arcano maior da estrela para vocês. Então realmente tem muita proteção espiritual, vocês estão muito bem protegidos, muito bem amparados neste momento, e como eu disse, né? Tudo está sempre sendo orquestrado para a direção do melhor, da expansão, do progresso, da evolução. Aqui mostra algo que realmente não estava caminhando bem, né? A gente vê aqui a cidade cheia de areia, tá? Uma confusão só. Aqui a gente já vê um muro, tem uma proteção dentro desse reino, tá tudo organizado, tá tudo arrumado, tá tudo muito bem consolidado, tá? Então é sobre essa reformulação nas vossas vidas, tá? É algo novo, melhor, que te dá base, que te dá estabilidade, tá bom, meus queridos? E falando sobre construção aqui material, que aqui não tinha no início, né? Havia aqui uma diminuição, aqui isso volta a crescer e com expansão aí, tá? Possibilidades realmente disso se alargar e trazer muito mais coisas boas para vocês, tá? Organizem os vossos pensamentos, trabalhem com eles de uma forma bem ordenada, voltados para o positivo. Não esqueçam de fazer as vossas orações também. Eu quero fazer com vocês aqui a nossa parte prática. Eu já trouxe diversas práticas, o abraço na árvore, que vai ajudar muito nesse momento, as orações, o Salmo 23, fiz os mantras, vamos ter mais um, mas eu quero fazer com vocês aqui a questão das cores, tá? Tem um chakra que está sendo bem ativo aqui na vossa leitura, que é o Agnya Chakra, ou também chamado de terceiro olho, que é o ponto entre as sobrancelhas, e ele trabalha dentro de uma cor que eu chamo de azul índigo. Ele é do turquesa para o roxo, tá? Do turquesa para o roxo. A gente tem esse chakra, e eu vou deixar aqui para vocês também o chakra cardíaco, que trabalha dentro dos tons do rosa e do verde esmeralda. Então vocês têm aí 3 cores para vocês estarem trabalhando neste período.
até eu lançar a vossa próxima leitura. Fiquem sempre ligados para que vocês possam observar e avaliar todos os elementos práticos também da próxima leitura, assim como a mensagem, tá? Que virá na próxima leitura de vocês. E a ideia é você colocar estas cores em tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia, da sua rotina. Então é o azul índigo, o rosa e o verde, em roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que fiquem pertinho de você. Pode trabalhar com cristais, pode trabalhar com flores também e alimentos vibracionais, como por exemplo o verde. Nós temos aí uma abundância, né, infinita de verduras e legumes. Você pode estar colocando no seu dia a dia, tá? Um dia você trabalha com cristal, outro dia você vai lá e come uma escarola refogadinha, enfim, e aí você vai ajustando mediante a sua rotina, mediante o seu dia a dia, tá bom, meus queridos? E isso que eu trago para vocês faz parte de um olhar pioneiro, de um olhar totalmente inovador que eu tenho sobre o campo do tarô. A ideia é contribuir positivamente, a ideia é ajudá-los, porque você não sai só da minha leitura com a mensagem, mas você sai também com elementos práticos, elementos que todas as vezes que você for trabalhar com alguma cor, com algum cristal, com alguma flor, com algum mantra, você está ativando essa expansão, este novo crescimento, essas oportunidades, estes bons ventos chegando nas vossas vidas, as bênçãos do divino nas vossas vidas. Você está se conectando, ativando, potencializando os seus dons, as suas habilidades, tudo aquilo que você tem de melhor para colocar para o mundo. Tá bom, meus queridos? Você liga isso, né? Potencializa isso dentro de você. E isso que eu trago é pautado em estudos de uma vida inteira. Cursos de graduação acadêmica, cursos de formação, experiência de vida vivida, experiência prática. E tudo isso tem base em conhecimento científico, em saberes da ciência. E eu trago sempre com a intenção uma só, de contribuir positivamente, de ajudá-los. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Tirar uma mensagem final com este deck que fala sobre portais. Portais de ativação. O que mais, os queridos e abençoados regidos sob o signo de Sagitário precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Sagitário? A questão do 10, ela veio aqui de forma desconstruída, né? Duas vezes veio o 9 e o 1, depois veio o 5 com o 5, então realmente aqui nós estamos falando de uma finalização, de algo que já estava desconstruído, né? Algo que já não estava te fazendo bem, estava realmente tirando a sua paz, tirando a sua calma. Vamos lá. E aqui nós estamos falando também de uma energia linda de Chacha. Tem inspiração, tem vigor, tem energia renovada aqui para vocês, tá? Vamos lá. Signo de Sagitário, uma mensagem final para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. E caso você queira conhecer mais sobre a minha trajetória, conhecer meu trabalho e também todo o material que eu estou utilizando aqui com vocês, é só você acessar o site, tá bom? O site está aqui abaixo na descrição para vocês e aparece aqui no rodapé do vídeo. Ai, que lindo, gente! Olha só, tem uma... Ah, que lindo! Amei, amei! Então vamos lá, tem um outro chakra que está vindo aqui, então eu vou deixar para vocês também. Então muito interessante porque nós estamos indo numa sequência, né, quase que perfeita, porque só faltou o chakra laríngeo. Então eu dei para vocês o Anahata, que é o chakra cardíaco, depois eu dei o terceiro olho, o Agnya, e agora vem o chakra da coroa, tá? Então além de todas aquelas cores, aqui Sahasrara chakra da coroa, para vocês estarem trabalhando, e ele vai de uma paleta do lilás ao roxo. Então a ideia é você trabalhar também com essas cores, tá? Então aqui um upgrade do chakra da coroa, conexão divina, olha isso, gente, experiências sagradas, uma energia de milagres. Olha que lindo. Então são aqueles momentos que a gente realmente consegue, e é só na pausa isso, gente, é só na calma. No desespero a gente não consegue ver os milagres,
de Deus que acontecem no extraordinário que é as nossas vidas, sabe? A gente consegue ver os mecanismos, exatamente como eu falei, o grande milagre, o maior de todos os milagres, que somos cada um de nós, né? Como eu falei logo no início da leitura, é muito lindo ver isso, né? O fato de nós virmos aqui, de nós estarmos aqui, isso é o maior de todos os milagres. Então, quando a gente percebe que tudo que acontece nas nossas vidas é uma ação milagrosa, é Deus agindo e está sempre nos ajudando a fazer com que o nosso barco, né, possa navegar para outros horizontes, aqui o crescimento, a expansão, sabe? Então, realmente a gente começa a ver que a nossa vida ela é um milagre e os milagres acontecem de forma constante. Aqui também a energia do Espírito Santo para vocês, né? Então, experiências sagradas, conexão divina, eu falei sobre a oração, né? Tá perfeito isso para vocês. E aqui tem a ver também com a conexão com com a mente universal, na qual nos permite não ficar rodando naqueles pensamentos negativos, nos pensamentos de escassez, nos pensamentos de desespero, de às vezes comparação, e aí por que a outra pessoa consegue e eu não, por que a outra pessoa tá ali naquela, né? Por que a pessoa construiu e eu não, e eu tô vendo a minha casa ali naquela bagunça, na minha escassez, né? Isso é só uma fase, nada é eterno, nada é eterno, tá bom, meus queridos? E aqui, olha que lindo, mais uma confirmação. Para mim, isso sempre acontece nas leituras, né? Quem sempre assiste as leituras do início ao fim sempre tem esse momento, né? Em alguma fase da leitura isso vai acontecer e realmente vem aqui para mim a confirmação, é aquela estrelinha dourada de Deus, né? Que atesta que realmente o meu trabalho é muito profissional, é um trabalho feito com seriedade, é um trabalho feito com entrega, com muito amor e respeito pelas vossas vidas. A energia de Lord Melquisedeque, que é um dos raios que eu trabalho com vocês, eu trabalho no raio dourado, da luz crística de ouro, e aqui também de Lord Melquisedeque, né? A chama violeta. Então, ordem de Melquisedeque, abraçados pela luz. Olha que lindo isso, né? E eu falei da questão das estrelas. A missão revelada, né? Ou seja, a missão de vida. Então, tem a ver com o propósito, tem a ver com estar descortinando aí um caminho que realmente faz sentido, tem a ver com valores, tem a ver com, sabe, às vezes é aquele lugar ou aquele relacionamento que você se vê vivendo aquilo e aquilo já tá uma tempestade de areia, né? Porque não tem nada a ver com a solitude, as características da sua essência. Não é solitude, perdão, falei errado. Mas sabe, não tem a ver com a base, sabe? As características que compõem você, mas não no sentido externo. É a sua essência. Nós estamos falando de verdade. Estamos falando de diplomacia, estamos falando de elegância, estamos falando de classe, né? Então, assim, são aquelas questões que a gente olha e fala, não, realmente aquilo não era para mim, é uma bagunça só, sabe? Uma discussão, uma instabilidade. Quando a coisa é muito nada a ver, realmente não vai ser, né? Até rimou. Mas quando não tem nada a ver, não vai ser. E é isso, tá bom, meus queridos? E aqui, olha só, pra gente finalizar, não desista. Não desista. Olha, não desista. Sempre há um horizonte. Sempre há uma possibilidade. Sempre existe um caminho. Sempre. Tá bom, meus queridos? Que lindo essa mensagem. Que mensagem mais linda. Que leitura mais linda para você do signo de Sagitário. Estou muito feliz de poder entregar essa leitura para você do signo de Sagitário e eu espero, Sagitário, do fundo do meu coração, que esta mensagem possa chegar aí no seu coração como um bálsamo de luz, trazendo fé renovada, energia que possa contribuir positivamente para as vossas vidas, meus queridos, ajudando, tá bom? E inspirando vocês. Sagitário, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você agora a unir o seu coração ao meu, vamos juntos realizar o nosso mantra Luz para o ano de 2026, lembrando que este mantra também faz parte da sua prática, com tudo aquilo que eu trouxe de elementos práticos para você estar realizando e potencializando as energias dessa leitura de forma real, de forma prática e
ele faz parte dessa grande corrente que nós estamos fazendo. Então, conto com você para ser mais um elo nessa grande corrente dourada, com tons de lilás que nós estamos construindo e emanando, vibrando isso para todo o nosso planeta, também para as nossas vidas, tá bom? Escreve aqui nos comentários, combinado? Conto com você, vem comigo, vamos juntos? Eu sou luz em ação, eu sou luz em ação, e o decreto está feito, e assim é.